Bom dia a todos, senhores e senhoras. Bom dia a todos, senhores, senhoras, vereadores, vereadoras, pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Nós iremos fazer a chamada dos nobres vereadores e vereadora para darmos início à sessão de hoje. Vereador Antônio Passos Veiga, vereador Dídimo Mendes Soares, vereador Liaquim Cordeiro Duarte, vereador Etielson da Silva Monteiro, vereador Inara Coutinho de Assunção, vereador Joaquim Rodrigues Ribeiro, vereador José Antônio Pinto Gomes, vereador Marcos Adriano Colares Pereira, vereadora Maria do Socorro Guimarães Abreu, vereador Marquison Machado Barbosa, vereador Michel Davi Pinto Breves, vereador Newton Cabral de Azevedo Neto, vereador Paulo César Ferreira da Silva, vereador Wellington Irilelo Reis, vereador Wilson Pableton de Freitas França. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Que o teu reino venha sobre nós e a tua vontade seja feita aqui na terra, assim como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento de que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos os que nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Amém. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia, senhoras vereadoras, pessoas que nos acompanham através das redes sociais, aqui na sede do município de Manicoré, na região ribeirinha do município de Manicoré e também no Santo Antônio do Matupi. Sob a proteção de Deus, a gente registra o número legal de senhores vereadores, senhoras vereadoras, no plenário do Poder Legislativo de Manicoré, de acordo com o artigo 64, 65 e 66 do regimento interno desta casa, a gente declara aberta a presente sessão no dia de hoje, e de acordo com o artigo 69, parágrafo 2º do regimento interno desta casa, a gente abre o pequeno expediente com tempo de 45 minutos. Peço à vereadora Inara Socorro Coutinho de Assunção, secretária da mesa diretora deste Poder Legislativo, que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 43ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa, 33ª legislatura da Câmara Municipal de Manicoré, Amazonas. Presidente, vereador Wellington Irilelo Reis. Aos 11 dias do mês de agosto de 2026, nesta cidade de Manicoré, no prédio próprio do Poder Legislativo Municipal, na sala de sessões plenária, professor Emanuel Colares Duarte, às 9h15, foi feita a chamada dos vereadores e vereadoras presentes, presidente vereador Wellington Irilelo Reis, primeiro vice-presidente Eliaquim Cordeiro Duarte, online. Segundo vice-presidente Etielson da Silva Monteiro, primeira secretária Inara Socorro Coutinho de Assunção. Segundo secretário, Marcos Adriano Colares Pereira e demais vereadores, Antônio Passos Veiga, Dídimo Mendes Soares, Joaquim Rodrigues Ribeiro, José Antônio Pinto Gomes, Maria do Socorro Guimarães Abreu, online, Marquison Machado Barbosa, Paulo César Ferreira da Silva, Wilson Pableton de Freitas França, online, e Newton Cabral de Azevedo Neto. Com suas faltas justificadas, Michel Davi Pinto Breves, o senhor presidente, invocando a proteção de Deus e de acordo com o que dispõe os artigos do regimento interno da Casa em vigor, declarou aberta a presente sessão. Cumprimentando a todos, inicialmente com um pequeno expediente. Feita a leitura da ata anterior, sendo a ata aprovada. Feita a leitura também dos documentos recebidos, documentos expedidos, ofícios circulares, pauta da ordem do dia não houve, matérias em tramitação, projeto de lei de número 005 de 2026,
prestação de contas do exercício de 2021, projeto de decreto legislativo número 11 de 2026, projeto de lei de número 26 de 2026, projeto de lei de número 27 de 2026, projeto de lei de número 29 de 2026, projeto de lei de número 28 de 2026 e projeto de decreto legislativo 12 de 2026, de 13 de junho de 2026. Projeto de decreto legislativo de número 13 de 2026, matérias entregues à secretária, requerimento de número 008, de autoria do vereador Paulo César, vereador Michel Breves, vereador Etielson Monteiro e vereador Eliakim Duarte. Assunto: solicitação de informações sobre empréstimos e aplicações dos recursos. No grande expediente foram inscritos o primeiro orador, vereador Paulo César Ferreira, que cumprimenta a todos os presentes, fazendo uso da tribuna para relatar os anseios e as demandas da população do Matupi, apresentando indicações, requerimentos para que haja melhoria. Agradece a Prefeitura Municipal, o subprefeito de Matupi, por atender as solicitações do Distrito de Santo Antônio do Matupi. Em seguida, apresenta requerimento em conjunto de número 8. Ressalta que a solicitação de tais informações viva a transparência da população, fazendo necessário, tendo como objetivo assegurar a transparência devido ao legislativo à população de Monicoré, ter acesso às informações relativas aos empréstimos realizados por meio do programa Finisa. Agradece a todos e finaliza a sua fala. Segundo o orador, vereador Etielson da Silva Monteiro, cumprimenta a todos os presentes. Agradece ao secretário da Seminfra, na pessoa do secretário Nélison Marinho, e secretária da Censa, na pessoa da secretária Maria Adriana. Destaca que tem feito pedidos em relação ao cronograma, em busca de recursos para amenizar efeitos da seca que aflige a população. Agradece a todos e finaliza a sua fala. Terceiro orador, vereador Marcos Adriano Colares, relata que alguns vereadores foram verificar a situação em que, através da solicitação, realiza a empresa que presta serviço, destacou que houve um problema na máquina. Ressalta que houve um cuidado com o objetivo de zelar pelo problema da máquina, pelo que está sendo realizado no município para que a população não seja afetada. Relata que esteve semana passada na zona rural, visitando algumas obras, ocasião em que alguns moradores questionaram sobre o recurso destinado pelo deputado Silas Câmara para o município de Monicoré, tendo em vista que já se passaram mais de 6 meses desde que o recurso foi destinado. Solicita com muita humildade e respeito ao prefeito Lúcio Flávio que a referida obra possa ter início o quanto antes. Agradece e finaliza a sua fala. Quarto orador, vereador Joaquim Rodrigues Ribeiro, faz uso da tribuna para lembrar que no dia anterior foi solicitada a reunião com a Comissão de Obras, tendo sido realizada a referida reunião de alinhamento sobre as obras que estão acontecendo em nosso município. Destaca a ida do governador até Brasília, onde a pauta foi tratar da forte seca que aflige nossos rios. Ressalta a dificuldade enfrentada pelos agricultores. Destaca sugestões para amenizar os impactos da seca, como manutenção das vicinais e disponibilização de um porto flutuante para embarque e desembarque da produção. Ressalta ainda que se faz necessária a mecanização agrícola para a população ribeirinha. Agradece e finaliza a sua fala. Quinto orador, vereador Newton Cabral de Azevedo Neto. Destaca que, por meio das visitas e as solicitações realizadas junto ao referido órgão, foi possível viabilizar regularização fundiária urbana de aproximadamente 1.010 unidades habitacionais destinadas às famílias de baixa renda, localizada nos bairros de Monicorezinho, Auxiliadora, Mazarelo 1, 2, Santo Expedito, Pazé, Santo Antônio, ao município de Monicoré. Agradece a todos e finaliza a sua fala. Vereador José Antônio Pinto Gomes ressalta, faz uso da tribuna para destacar que tem observado muitas cobranças relacionadas à melhoria da qualidade de vida da população. Ressalta, contudo, que muitas dessas cobranças deveriam ser realizadas posteriormente às mudanças necessárias para que o povo tenha dignidade. Destaca sua preocupação em elaborar projetos para que sejam destinados às comunidades, para que esta Casa Legislativa possa exigir do governo municipal que tais projetos sejam efetivados
e transformadas em políticas públicas, ressalta que, atualmente, o setor primário encontra-se pouca atenção, destacando que não há como promover outras políticas públicas sem que haja preocupação com o fortalecimento e o crescimento do setor primário. Sétimo orador, vereador Wellington Lelo Reis, cumprimenta a todos os presentes, faz uso da tribuna para registrar o momento histórico vivenciado no município de Monicoré, referente à questão do SPU, titularidade aproximadamente 1.010 residências localizadas nos bairros já citados anteriormente. Destaca que se trata de áreas onde ocorrem demolições de casas, que foram buscadas soluções para que não houvesse mais despejo das famílias que residem nas áreas do aeroporto. Parabeniza a todos que estiveram à frente dessa conquista, contribuíram para a sua concretização. Agradece, finaliza a sua fala. Matérias a serem aprovadas no grande expediente, os requerimentos foram todos aprovados. Ordem do dia, não houve considerações finais. Inscrito, o vereador Paulo César Ferreira da Silva, em suas considerações, demonstra preocupação em relação às terras indígenas e solicita que seja realizada o mais breve possível uma reunião com a secretária municipal de Meio Ambiente. Destaca que a criação da referida reserva nesta área poderá afetar diversos produtores. Solicita a professora Marta um posicionamento e atendimento à Secretaria de Meio Ambiente acerca da criação da referida reserva, a fim de que sejam esclarecidos possíveis impactos para a população. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradece a presença de todos, convida os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária, adia a hora regimental, conforme o regimento interno da Câmara. O vereador Inara Coutinho de Assunção Lavria presente ata na sala de sessões da Câmara Municipal de Monicoré. Sessão ordinária, plenária, vereador professor Emanuel Colares Duarte, 11 de agosto de 2026. Lido a ata pela vereadora secretária da mesa diretora, vereadora Inara Socorro Coutinho de Assunção. A ata encontra-se em votação. Os vereadores que aprovarem permaneçam sentados. Os que desaprovarem, levantem-se e justifiquem-se. Ata aprovada. E neste momento, também, dando continuidade à nossa sessão no dia de hoje, peço à vereadora Inara Socorro Coutinho de Assunção, secretária da mesa diretora deste poder, que faça a leitura dos ofícios recebidos por esta casa e expedidos por esta casa. Não temos ofícios recebidos, irei fazer a leitura dos ofícios expedidos. Ofício circular de número 101 de 2026, aos vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Monicoré, encaminhando o projeto de lei de número 31 de agosto de 2026, de autoria do vereador Etielson Monteiro. Trata-se de instituição de política municipal de transparência e acompanhamento digital das obras públicas no município de Monicoré. Estabelece obrigatoriedade e disponibilização de informações por meio de QR Code nas placas que identifica a obra pública municipal e dá outras providências. Ofício de circular de número 100/2026, assunto encaminhando o projeto de lei de 30 de 10 de agosto de 2026, de autoria do vereador Etielson da Silva Monteiro. O projeto institui a política municipal de identificação inclusiva facultativa para estudante com transtorno de aspecto autista, matriculado na rede pública de ensino de Monicoré e dá outras providências. Ofício de número 291, a senhora Maria Adriana Moreira, secretária municipal de saúde, encaminhando a indicação de número 005, de autoria do senhor Etielson da Silva Monteiro. Ofício de número 297, 2026, ao excelentíssimo senhor Lúcio Flávio do Rosário, prefeito de Monicoré, encaminhando a indicação de número 009, de 2026, de autoria do excelentíssimo senhor Paulo César Ferreira da Silva. Ofício de número 298, ao excelentíssimo prefeito de Monicoré, Lúcio Flávio do Rosário, assunto encaminhando indicações 57, 58 e 59, de autoria do vereador Etielson da Silva Monteiro.
Ofício de número 299 de 2026. A senhora Maria José Bezerra Teixeira Bagatella, secretária municipal de Educação. Assunto encaminhando indicação de número 57, de autoria do vereador Etielson da Silva Monteiro. Ofício de número 300, ao senhor Luciano Melo de Araújo, secretário municipal de Agricultura, Produção e Abastecimento. Assunto encaminhando indicação de número 58, de autoria do vereador Etielson da Silva Monteiro. Ofício de número 301, de 2026, a senhora Maria Adriana Moreira, secretária municipal de Saúde, encaminhando indicação de número 59, do vereador Etielson da Silva Monteiro. Ofício de número 303, de 2026, ao prefeito municipal de Monicoré, Lúcio Flávio do Rosário, encaminhando requerimento de número 003, de 2026, de autoria do vereador Michel Davi Pinto Breves. Ofício de número 304, de 2026, ao senhor Misael Rodrigues de Souza, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação de Monicoré. Assunto encaminhando requerimento de número 003, de autoria do excelentíssimo senhor Michel Davi Pinto Breves. Ofício de número 305, de 2026, ao prefeito municipal de Monicoré. Assunto encaminhando requerimento de número 008, de autoria do vereador Paulo César Ferreira da Silva. Atenciosamente, Wellington Lelo Reis, vereador presidente. Finalizada a leitura de ofícios expedidos. Feita a leitura dos ofícios expedidos e recebido por esta casa, neste momento a gente pede à vereadora Inara Socorro Coutinho de Assunção, secretária da mesa diretora, que faça a leitura da pauta da sessão no dia de hoje e também das matérias que estão tramitando nas comissões do Poder Legislativo. Sem movimentos, para matérias constantes na pauta da ordem do dia. Nós temos matérias tramitando nas comissões permanentes. Temos o projeto de lei de número 005, de 2026, de 23 de fevereiro de 2026, de autoria do vereador Eliakim Cordeiro Duarte. Temos a prestação de contas anual do exercício de 2021, procedência Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Temos o projeto de decreto legislativo de número 11 de 2026, de 30 de junho de 2026, de autoria do vereador Wellington Lelo Reis. Temos o projeto de lei de número 26 de 2026, de 6 de julho de 2026, de autoria do vereador Etielson da Silva Monteiro. Temos o projeto de lei ordinária de número 27 de 2026, de autoria do vereador Dídimo Mendes Soares. Temos também um projeto de lei municipal de número 29 de 2026, de 8 de julho de 2026, de autoria do Executivo Municipal. Também um projeto de lei de número 28 de 2026, de 14 de julho de 2026, de autoria do vereador Dídimo Mendes Soares. Projeto de decreto legislativo de número 12 de 2026, de 13 de julho de 2026, de autoria do vereador José Antônio Pinto Gomes. Temos o projeto de decreto legislativo de número 13 de 2026, de 14 de julho de 2026, da vereadora Inara Socorro Coutinho de Assunção. Projeto de lei de número 30 de 2026, de 30 de agosto de 2026, de autoria do vereador Etielson da Silva Monteiro. Temos também um projeto de lei de número 31 de 2026, de 10 de agosto de 2026, de autoria do vereador Etielson da Silva Monteiro. Neste momento, lido a pauta da sessão do dia de hoje, também as matérias que estão tramitando nas comissões deste poder. Eu vou pedir 2 minutos à vereadora Inara Socorro Coutinho de Assunção, secretária da mesa, que faça a inscrição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras para o grande expediente.
enquanto faz a inscrição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras, eu queria aqui registrar a presença na sessão online do vereador Paulo Doidan, vereador Pastor Eliakim, vereador Tielso e vereadora Socorro Bandeira, vereadores que estão participando da sessão no dia de hoje de forma online. Questão de ordem, presidente. Pela ordem, vereador. É que deu uma cortada aqui, já está no momento de fazer inscrição. Estão no momento das inscrições dos senhores vereadores e senhora vereadora para o grande expediente. Fazer minha inscrição, senhor presidente. Positivo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Só para constar minha presença online, constar em ata. Obrigado. Positivo, presidente. Vereador, já mencionei seu nome aqui, do vereador Pastor Eliakim, do vereador Etielso, vereadora Socorro Bandeira, que encontra-se online, sessão online. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Neto. Presidente, eu vou pedir para mim sair, né, para resolver os procedimentos, né, clínicos lá no Hospital Regional de Monicoré, tá bom? E é uma questão emergencial, a gente pede aí a liberação de Vossa Excelência. Permissão concedida, vereador. Finalizado o tempo de inscrição do senhor vereador e senhora vereadora para o grande expediente. De acordo com o artigo 69, parágrafo 2º do regimento interno desta Casa, a gente abre o grande expediente com tempo de 90 minutos para a apresentação pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras de projeto de leis, de requerimentos e indicações, para que seja apreciado pelo pleno desta Casa. Neste momento, peço à vereadora Inara Socorro Coutinho de Assunção, secretária da mesa diretora, que faça a leitura das matérias que foram entregues na mesa diretora deste poder. Gabinete do vereador Joaquim Rodrigues Ribeiro, indicação de número 004 de 2026. Autor, vereador Joaquim Rodrigues Ribeiro. Assunto, aquisição de grupo gerador de 24 kVA e rede elétrica para a comunidade Varadouro Moreira. Projeto de decreto legislativo 30 de junho de 2026, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão manicoreense ao doutor Agenor Tenório de Holanda Júnior, pediatra. Autor, Wellington Irulelo Reis. Gabinete do vereador José Antônio Pinto Gomes. Indicação de número 11 de 2026. Autor, vereador José Antônio Pinto Gomes, União Progressista. Ementa, criação e implantação de alojamento municipal destinado aos profissionais indígenas da educação e aos indígenas em formação para atuação nas escolas das aldeias.
Gabinete do vereador José Antônio Pinto Gomes, indicação de número 12. Ementa, solicita levantamento técnico e atualização das condições físicas das escolas indígenas da rede municipal de ensino e a adoção de medidas urgentes para a reforma, reconstrução e construção de novas unidades escolares. Finalizada a leitura das matérias entregues nesta mesa, senhor presidente. Neste momento, vamos passar ao uso da palavra dos senhores vereadores e senhora vereadora que se inscreveram no grande expediente. Neste momento, convido o vereador Pastor Eliakim, vereador Eliakim Cordeiro Duarte, para a sua fala no grande expediente, com tempo de 15 minutos. Senhor presidente, bom dia. Bom dia aos demais vereadores. Quero também desejar um bom dia ao nosso município de Manicoré, também Distrito de Santo Antônio de Matupi, Maravilha e região. Senhor presidente, a minha fala nesse momento é me referindo à questão do caminhão-pipa, aquele caminhão que todos os anos já se sabe que existe um cronograma para ele molhar aquela BR ali do Distrito de Santo Antônio de Matupi. Então, o senhor conhece lá a região, os demais vereadores que já foram também em Matupi sabem, e para você manter um comércio recebendo ali, vamos dizer assim, aquela areia, poeira, diretamente nos seus estabelecimentos, não é fácil. E também, senhor presidente, esse momento de verão acontece muito acidente, onde tira a visibilidade do motociclista, né? E também as pessoas que estão de bicicleta e carro. Então, a gente solicita aqui novamente do Executivo para ver como é que está essa questão desse contrato diretamente ali com esta pessoa que faz esse serviço de molhar a BR, porque tem momento que molha, tem momento que não molha, como agora mesmo a gente recebeu vários vídeos, né? E a gente está vendo que isso é muito complicado para a população. Então, com certeza, é uma coisa simples para o Poder Executivo, para a população já fica pesado, mas para o Executivo, com certeza, isso aí uma coisa simples de procurar resolver, né? Porque a gente já sabe que isso aí todos os anos acontece. Então, a gente está solicitando aqui novamente que o Executivo ele tome essa providência para poder, então, resolver esta questão que está trazendo muita dificuldade ali, para a população. Senhor presidente, eu queria aqui, nesse momento, também relatar em relação à empresa de energia. Nós tivemos várias conquistas, até as denúncias que foram feitas no Ministério Público, a promotoria deu prazo, né, para se estabelecer o escritório da empresa no distrito. Tudo isso aconteceu. O escritório foi estabelecido, alugaram um prédio, colocaram ali um funcionário, mas o que aconteceu? Passou-se mais ou menos 20 dias, fechou novamente, senhor presidente. Fechou. Então, todo serviço, às vezes um parcelamento de uma conta de energia, às vezes uma religação, uma vistoria no imóvel, tudo isso depende de um trabalho físico, Então, a gente observa que esta empresa que agora assumiu não está, de forma alguma, correspondendo com o anseio, com a necessidade da população. É uma falta de energia, senhor presidente.
geral, né? Geral, queimando os equipamentos eletrônicos das pessoas, né? E aí, quando queima o equipamento, senhor presidente, o senhor sabe que tem um amparo na lei, que o morador tem que marcar o dia, o horário que a energia foi embora, pega a nota fiscal e leva lá no escritório, né? Para poder, então, fazer uma abertura de um processo. Mas aí, como é que faz isso aí? Como é que faz? É que só tem que ir lá em Humaitá para poder resolver essa questão. Então, senhor presidente, a gente coloca isso aqui em pauta novamente, porque quando a gente se une para fazer as denúncias, as coisas começam a andar, as coisas começam a caminhar da forma correta. Então, no demais, senhor presidente, quero, assim, agradecer pelo momento, pela oportunidade de poder falar, de poder se expressar, de poder trazer a esta casa o anseio, a necessidade do povo do Distrito de Santo Antônio do Matupi. Meu muito obrigado a todos. Finalizada a fala do vereador Eliakim Cordeiro Duarte, pastor Eliakim, do Santo Antônio do Matupi, neste momento, dando continuidade ao grande expediente, convido o vereador José Antônio Pinto Gomes para o uso da palavra com um tempo de 15 minutos. Bom dia a todos. Quero cumprimentar nosso presidente, Yuri Reis, juntamente com a nossa mesa diretora, e também cumprimentar a todos os habitantes de Manicoré que nos assistem nesse momento, pelos mais diversos meios de comunicação. Cumprimentar também a todos que estão na galeria desta casa, todos os funcionários desta casa. Eu tenho hoje aqui, senhor presidente, nobre pares, a indicação número 012/2026. Vereador José Antônio Pinto Gomes, União Progressista, solicita levantamento técnico atualizado das condições físicas das escolas indígenas da rede municipal de ensino e a adoção de medidas urgentes para a reforma, reconstrução e construção de novas unidades escolares. Quero aqui dizer aos nobres pares que essa é uma indicação que está se repetindo várias vezes. Quando estivemos na Secretaria Municipal de Educação, deixamos um levantamento dessas escolas e também deixamos até escolas licitadas. O vencedor da licitação de algumas escolas indígenas foi a empresa Sigma, principalmente duas escolas no Campana Grande, que estão em péssimas condições de funcionamento, foi licitada, foi feito o empenho e até agora não foi realizada esta obra. Então, eu, como parlamentar, defensor dos direitos da educação, não apenas de uma parte da sociedade, eu venho hoje, mais uma vez, pedir, solicitar providências do poder público. O que nós ouvimos foi que está no calendário de obra e assim no tempo oportuno será feito. Mas eu acredito que este é o tempo oportuno porque as nossas crianças indígenas, os nossos professores indígenas, eles não podem mais ficar em vulnerabilidade. Então eu tenho aqui uma série de argumentos, mas eu quero pedir que a Secretaria Municipal de Educação, que o governo municipal olhe com olhar administrativo, mas que também olhe com olhar humano para um povo que sempre teve os seus direitos adiados. Então aqui eu tenho, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, senhores membros da mesa diretora, o vereador professor Zé Antônio, no uso de suas atribuições legais e regimentais, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Manicoré, com cópia, a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Obras,
que seja determinado em caráter de urgência o levantamento técnico atualizado de todas as escolas indígenas da rede municipal, acompanhado da execução de medidas necessárias para garantir condições dignas, seguras e adequadas ao ensino e ao trabalho desenvolvido nas unidades escolares indígenas. Solicita-se especialmente realização de vistoria técnica individualizada em todas as escolas indígenas do município, com registro fotográfico e avaliação das condições estruturais, elétricas, hidrossanitárias, da cobertura, do piso, das paredes, dos banheiros, do abastecimento de água, do mobiliário e das condições de acesso. A elaboração de relatórios por unidade, contendo o número de estudantes, profissionais atendidos e identificação dos riscos, o grau de prioridade da intervenção e da estimativa de custo e a solução recomendada. A reforma imediata das escolas que apresentam condições técnicas de recuperação, incluindo ampliação e adequação, quando necessários. Reconstrução ou construção de novas unidades escolares nas comunidades em que os prédios existentes estejam condenados sem condições de recuperação, ou seja, inadequado para a demanda atual. Adoção de medidas provisórias e emergenciais para assegurar a continuidade das aulas em segurança nas unidades que oferecem risco aos alunos, professores e demais trabalhadores da educação. Apresentação do plano de ação com prioridade, cronogramas físico-financeiro, previsão orçamentária e fonte de recurso para execução das obras, garantindo transparência, acompanhamento pelas comunidades indígenas e por esta Casa Legislativa, e a participação das lideranças, dos gestores escolares, dos professores das comunidades indígenas, na definição das prioridades, nas soluções arquitetônicas, respeitando as especificidades territoriais, culturais e ambientais de cada povo e comunidade. Justificativa. A presente indicação nasce de uma realidade que existe propostas imediatas do poder público. Diversas escolas indígenas do município de Manicoré encontram-se em condições degradantes, com estruturas comprometidas e ambientes inadequados para receber estudantes, professores e demais trabalhadores durante o período letivo. É inadmissível que tantas escolas indígenas do nosso município estejam necessitando de reformas, reparos urgentes ou reconstrução, enquanto crianças e profissionais da educação permanecem expostos a goteiras, instalações precárias, falta de banheiros adequados, deteriorização da madeira, riscos elétricos e outros problemas que prejudicam a aprendizagem, a saúde, a segurança e a dignidade humana na comunidade escolar. A situação torna-se ainda mais grave porque levantamento semelhante foi realizado há aproximadamente 4 anos e até o presente momento não foram adotadas previdências efetivas capazes de resolver problemas. Nesse período, a deterioração continuou, avançando, ampliando o risco e tornando algumas intervenções mais complexas e onerosas. Inclusive, algumas escolas chegaram a ser visitadas e tiveram serviços ou recursos empenhados para a realização de reparos ou para a construção de unidades. Contudo, os trabalhos não foram efetivamente executados e as comunidades continuam
aguardando uma solução concreta. A escola é um espaço essencial para a formação das crianças, para a valorização do profissional da educação e para o fortalecimento da identidade, da cultura e dos saberes dos povos indígenas. Oferecer um prédio escolar seguro e adequado não é favor. É obrigação do poder público e condição mínima para assegurar o direito à educação com qualidade e respeito. O novo levantamento deve resultar em ação e não apenas em mais um relatório arquivado. Por essa razão, a indicação solicita diagnóstico técnico, acompanhada das prioridades, orçamento, cronograma e execução, para que as escolas recuperáveis sejam reformadas e as unidades com condições de uso sem condições de uso sejam construídas ou substituídas por novas. Diante da urgência e da relevância da matéria, solicitamos ao Poder Executivo Municipal que adote providências necessárias com a maior brevidade possível, garantindo às comunidades indígenas instalações escolares dignas, seguras e prioridade ao desenvolvimento das atividades pedagógicas. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Manicoré, Amazonas, em 17 de agosto de 2026. Tenho aqui outra indicação, que é a indicação número 011/2026. O autor é o próprio vereador que vos fala, da União Progressista, que trata da criação e ampliação, da criação e implementação de alojamento municipal destinado aos professores indígenas de educação e aos indígenas em formação para atuação nas escolas das aldeias. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, senhores membros da mesa diretora, indico ao Poder Executivo Municipal a implementação na sede de Manicoré de uma casa de apoio, alojamento para acolher durante os cursos e atividades formativas os trabalhadores indígenas de educação oriundos das aldeias e os indígenas matriculados em curso de formação para o exercício profissional na educação escolar indígena. Quero que os nobres pares e a presidente desta casa tome ciência da grande dificuldade que os professores em formação têm enfrentado para morar durante os meses que passam nos cursos de formação obrigado pela lei. Então, essas pessoas moram em comunidades muito distantes e que geralmente dependem de parentes na cidade e que nem todos têm parentes que tenham a casa que possa o comportar. Então, é uma exigência legal que o professor indígena poder se aperfeiçoar, se formar para a atuação no magistério indígena, mas também há uma parcela muito grande que o poder público tem que contribuir. Essas pessoas são gentes que não têm onde ficar e que precisam de um olhar deste poder legislativo e do poder público executivo para que essas pessoas possam receber uma formação e levar com isso o saber que transforma vidas, não apenas um saber que pela metade, porque o professor indígena ele tem que saber aprender na escola a língua materna, a sua cultura, as suas tradições, que isso eles já fazem, mas ele também tem que estar formado para levar
a formação da sociedade atual, da sociedade da leitura, da grafia da língua portuguesa, da escrita, do entendimento e do viver numa sociedade tão complexa, tão diferente daquela que os portugueses encontraram. Então, hoje, nós temos o compromisso de defender o direito do professor indígena, de defender o direito do filho do índio ter uma escola, igualmente o filho do branco, do filho do índio que vem para a formação ter um local digno para ficar. Isso aqui não são discursos eleitoreiros, é uma voz do parlamento que se preocupa com a formação do cidadão, principalmente quando nós estamos falando de educação, quando nós estamos falando de tratar bem aquela pessoa que está batalhando para levar o conhecimento para uma sociedade mais esclarecida, uma sociedade mais organizada e que entenda melhor os seus direitos e como viver numa sociedade onde sempre o indígena, o negro, foi discriminado e colocado para o tempo oportuno. Tudo que a gente fala sobre o desfavorecido, sobre o indígena, sobre o negro, sobre o morador de rua, recebemos como resposta: será tomado devidas providências em tempo oportuno. Gente, o tempo oportuno de defender o índio, o negro, o indigente, o morador de rua é esse. Nós temos todos os animais silvestres com leis protegidos, porque para os animais já chegaram o tempo oportuno. Para os animais de rua, já chegou o tempo oportuno. Para tudo tem um tempo oportuno. Agora, para o ser humano, não chegou esse tempo ainda. Porque a gente, quando passa uma indicação, se vem dizer. Vereador, Vossa Excelência tem mais 10 minutos para a sua fala no grande expediente. Obrigado, senhor presidente. Então, quando se fala em direito do desfavorecido, se vê uma resposta. Temos consciência disso? Quando chegar o tempo oportuno, quando chegar o calendário de obra, nós vamos resolver. E esse tempo oportuno não chegou. Nós temos vereadores, nós temos deputados federais, nós temos vereadores na capital de Manaus que se dedicam, tem um vereador em Manicoré que se dedica sobre a casa animal. Por quê? Esse vereador entendeu que é o tempo oportuno de cuidar dos animais desprotegidos. Nós temos os ambientalistas que cuidam da flora, da fauna, mas nós temos poucas pessoas que gritam pela causa dos injustiçados. E quando se grita, se recebe de volta. Em tempo oportuno iremos fazer isso. Quando chegará esse tempo oportuno? Ninguém espera Eldorado para cuidar do ser humano, porque isso não vai chegar nunca. É um esforço nosso, um esforço dessa Câmara, um esforço da liderança indígena, um esforço dos representantes dos sem-tetos, que tem que ser agora. Nós não podemos mais adiar em defender as coisas justas. Portanto, eu volto a repetir, esse relatório aqui, esse pedido que eu estou fazendo sobre um alojamento para os indígenas, é uma bandeira que tem que ser de todos nós. Indígena é gente, nós somos gente, nós somos o povo primitivo nesse país. Nós trabalhamos, e nem só trabalhamos, temos nossas vidas para que o progresso fosse estabilizado. Aquilo que se diz progresso, aquilo que se tornou em extermínio de povos, no etnocídio que causou ascendência para uma nova sociedade. E hoje nós estamos pedindo nada mais do que o reconhecimento de um direito. O indígena que mora em uma comunidade, talvez ele não tenha dinheiro para pagar um hotel para passar aqui 60 dias. Talvez ele não tenha família que tenha uma casa capaz de lhe dar a mínima condição de ter um quarto para dormir, de ter onde agarrar as suas coisas e que tenha a sua privacidade. E é por isso que nós estamos aqui pedindo. Não estamos pensando, em maneira nenhuma, em reeleição para o mandato de vereador. Nós já estamos eleitos.
que nós estamos falando é pedindo políticas públicas que contemplem o sofrimento e a necessidade dessas pessoas que passam quase 70 dias aqui na cidade sem ter onde morar. Isso chama-se justiça social. Isso não se chama protecionismo. Isso se chama justiça social, nem política assistencialista. Isso se chama reconhecimento da necessidade do ser humano. E por isso, indico ao Poder Executivo Municipal a implementação na sede de Manicoré de uma casa de apoio e alojamento para acolher, durante o curso de atividades formativas, os trabalhadores indígenas da educação oriundos das aldeias, os indígenas matriculados em curso de formação para o exercício profissional na educação. Nobres pares, essa política, ela tem que começar por aqui, para o poder público sentir que há o interesse desta casa em pedirmos esse alojamento, mas também que esta construção seja debatida, sabe com quem? Com os indígenas, com as lideranças. Agora eu vou dizer mais. Há cogitação de se construir uma escola indígena padrão na sede de Manicoré. Eu não vou calar a boca de dizer que enquanto o interior não tiver uma escola de respeito, não se deve construir uma escola indígena na sede de Manicoré. Porque tem que começar por lá. Não vamos criar êxodo rural. Não vamos aumentar a migração do povo tradicional para cá para a cidade. Vamos primeiro cuidar da saúde do indígena, da educação lá no campo, para que ele possa continuar defendendo a sua cultura, defendendo seus interesses, defendendo a nossa fauna, defendendo a nossa flora. É isso que nós precisamos. Não vir com conversa fiada de dizer Manicoré precisa de uma escola indígena na sede. Não é isso que nós queremos. Nós queremos as escolas indígenas recuperadas. Nós queremos alojamento para os professores, independentemente do desejo de algumas pessoas que querem colocar essa ideia no poder público, que querem influenciar a liderança política para construir prédios de escolares na cidade, enquanto a aldeia lá do Garapé Grande está trabalhando precário. Enquanto a aldeia da escola da professora Martinha Gomes não tem um telhado, não tem uma parede, está com o piso todo furado. Lideranças indígenas, olhe para as comunidades tradicionais, deixe a escola padrão para depois. Nós temos mais de 26 escolas em deterioração. Nós precisamos reaver, nós precisamos unir as forças para que o nosso indígena trabalhe no local ideal e depois pensarmos em construir uma escola para os indígenas que moram na zona urbana, porque eles têm escolas aqui melhores do que aqueles nossos irmãos que estão no interior. Muito obrigado, senhor presidente. Finalizada a fala do vereador José Antônio Pinto Gomes, neste momento convido o vereador Dídimo Mendes Soares para a sua fala no grande expediente com tempo de 15 minutos. O vereador Dídimo declina da sua fala no grande expediente. Neste momento, a gente, de acordo com o artigo 70, antes de entrar para a ordem do dia, a gente vai pedir à vereadora Inara Socorro Coutinho Assunção que faça uma leitura breve das indicações, projetos de leis ou requerimentos apresentados na mesa diretora deste poder. Do gabinete do vereador José Antônio Pinto Gomes, indicação de número 12 de 2026. Ementa solicita levantamento técnico atualizado das
condições físicas das escolas indígenas da rede municipal de ensino e a adoção de medidas urgentes para a reforma, reconstrução e construção de novas unidades escolares. Do gabinete do vereador José Antônio Pinto Gomes, indicação de número 11, 2026, criação e implantação de alojamento municipal destinado aos profissionais indígenas da educação e aos indígenas em formação para atuação nas escolas das aldeias. Temos também a indicação de número 004 do gabinete do vereador Joaquim Rodrigues Ribeiro. Assunto: aquisição de grupo gerador de 24 kVA e rede elétrica para a comunidade do Varadouro Moreira. Temos também um projeto de decreto legislativo de 30 de junho de 2026, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão manicoreense ao Dr. Agenor Tenório de Holanda Júnior, pediatra, de autoria do vereador Wellington Yuri Lelo Reis. Os projetos de leis, indicações e requerimentos apresentados na mesa estão em votação. Os vereadores que aprovarem permaneçam sentados, os que desaprovarem levantem-se e justifiquem-se. Requerimento, indicações e projetos de leis aprovados. Neste momento, na leitura da vereadora Inara Socorro Coutinho Assunção, não tem nenhuma matéria na pauta da ordem do dia. A gente vai passar as considerações finais, de acordo com o artigo 73, parágrafo 1º do regimento interno desta Casa, com um tempo de 45 minutos. Peço à vereadora Inara 1 minuto para verificar se há algum vereador ou vereadora que queiram se inscrever para as considerações finais. Neste momento não há nenhum vereador inscrito no grande expediente, nas considerações finais. A gente, neste momento, agradece os senhores vereadores e senhora vereadora pela sessão no dia de hoje. Agradecemos às pessoas que estão na região ribeirinha do nosso município, também na Santo Antônio do Matupi, e também as pessoas que estão na sede do nosso município. A gente deseja um bom dia a todos, que Deus abençoe cada família do município de Manicoré. Um bom dia a todos e que Deus abençoe o município de Manicoré, que fez 130 anos de cidade no dia 15 de agosto, no sábado. E a gente queria render a nossa grande homenagem ao município de Manicoré, um município próspero, uma cidade próspera, de povo hospitaleiro, que tem na sua essência ser povo hospitaleiro. Então a gente enaltece o município de Manicoré, enaltece a cidade de Manicoré, que sábado, dia 15, completou 130 anos de elevação de categoria de vila para a cidade. Então, neste momento, a gente queria aqui convidar também senhores vereadores e senhoras vereadoras para às 14 horas, nós temos um encerramento do curso de Gestão Ambiental da UFAM, da Universidade Federal do Estado do Amazonas, aqui no auditório da Câmara. Senhores vereadores e vereadoras que queiram participar desse curso, desse encerramento de curso dos alunos, dos formados do curso de Gestão Ambiental do município de Manicoré. Um bom dia a todos e que Deus nos abençoe.